Fala, rapaziada, vamos lá para as análises desse domingão, dia 7, tá? Que tá recheado de jogos, principalmente com o Campeonato Brasileiro, né? Internacional, Botafogo, Ceará, Santos, Corinthians, Vitória, Fluminense, Bahia, todos brigando por algo, né? Todos precisando vencer. Então vamos analisar aqui essa rodada que tá recheada de oportunidade. Já curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos embora, tá? Eu vou começar falando aqui dos favoritos do dia, que são dois. Para mim só tem dois assim favoritos mesmo nesse domingo, que é o Real Madrid, que vai enfrentar o Celta de Vigo em casa. O Real Madrid que vem de uma grande vitória diante do Atlético Bilbao, e não só a vitória, mas o desempenho também foi excelente, tá? Foi um dos melhores jogos coletivos que eu vi do Real Madrid na temporada. E foram poucos, né? Contra uma equipe que é muito competitiva, que vem jogando mal, mas que é muito competitiva, que é o Atlético Bilbao. O Celta de Vigo é um time que tem tomado muitos gols, né? Em 14 jogos tomou 19 gols. O Real Madrid sabe que precisa vencer. Eu tô gravando esse vídeo antes de acontecer o jogo do Barcelona contra o Betis, né? O Barcelona terá, ou já teve, se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente já teve, um jogo muito difícil pela frente. Então é uma chance do Real Madrid até voltar para a liderança, né? Lembrando, eu estou gravando esse vídeo antes de acontecer o jogo do Barcelona contra o Betis. E mesmo que o Barcelona vença, o Real Madrid obviamente vai com tudo em busca dessa vitória em casa para se manter na cola do Barcelona, não deixar se distanciar. Então o Real Madrid bem favorito para esse confronto. E o Porto vai enfrentar um Tondela, o Porto que poupou seus jogadores pela Copa de Portugal para focar 100% na Liga de Portugal e também na Liga Europa. É o objetivo do Porto. E vai enfrentar o Tondela, que em 12 jogos só marcou 7 gols, tomou 20. Então, assim, o Porto, que tem a melhor defesa do campeonato e um dos melhores ataques, tem tudo para poder vencer, e eu acredito que vença até com uma certa tranquilidade. Então, são os dois favoritos do dia, tá? Os outros jogos são jogos que, para mim, aqui são favoritos que podem se complicar, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A Roma vai enfrentar o Cagliari. A Roma é favorito para esse confronto. A Roma quer continuar na cola aqui para ganhar esse título, né? E para mim tá muito embolado. Coloca aqui Milan, Napoli, Inter de Milão e Roma, para mim vão brigar pelo título, tá? São essas equipes para mim que vão brigar pelo título, pela consistência que vem tendo. E vai enfrentar um Cagliari, que é uma equipe muito limitada, né? Que em 13 jogos só venceu 2. Então assim, eu vejo uma Roma favorito, só que a Roma ainda me gera muita desconfiança. É um jogo que, se for para atuar no pré-jogo, utilize o empate e anula a Roma para combinar em uma dupla. Em relação à vitória, espero ao vivo, analiso o que vai estar acontecendo em campo. E se esse favoritismo da Roma se comprovar, aí sim você pode estar a favor da vitória da Roma, tá? O Fulham vai enfrentar o Crystal Palace. E esse para mim é um jogo muito equilibrado. Eu vejo o jogo com a tendência de ser bom para o over 1,5, mas eu vou esperar só desvalorizar no ao vivo e também analisar como é que vai estar dentro de campo. Mas para mim é um jogo muito igual, né? E levar para o vivo também para encontrar uma boa solução. Falando agora do Brasileirão, às 16 horas teremos o Fluminense contra o Bahia. E aqui é bem interessante essa briga, porque é uma briga por classificação direta da Libertadores. Ambos estão brigando pela 5ª colocação, juntamente com o Botafogo, né? São os 3 times aqui que brigam pela 5ª colocação. Então, obviamente, o Fluminense, já saiu informação que o Fluminense vai com o time titular no Maracanã. E o Rogério Ceni também vai com força máxima aqui em busca dessa classificação direta, né, para a Libertadores. O empate entre eles, provavelmente, se o Botafogo vencer, o Botafogo é que se classifica, né? Então, eu acredito que vai ser um jogo muito bom para se trabalhar. O Fluminense está jogando muito bem as últimas partidas. Talvez, olhando os últimos 5 jogos, é o time que vem apresentando o melhor futebol aqui no Campeonato Brasileiro, olhando os 5 jogos, né? Não estou dizendo que é o melhor time, mas vem numa sequência muito positiva contra o Zubeldia, e vai jogar em casa. Então, obviamente, eu vejo o Fluminense favorito, mas é um favorito que pode se complicar, já que o Bahia é uma equipe que tem muita qualidade. Então, como é que eu vou trabalhar nesse jogo aqui? Eu vou levar pro ao vivo, tá? E vou trabalhar provavelmente com o Lei Bahia. Perdão, rasguei agora, e a água acabou. Um pouquinho aí, tomar uma água aqui. Eu vou trabalhar com o Lei Bahia. O que é esse Lei Bahia? É eu estar contra o Bahia. É como se eu fosse o Fluminense ou empate, só que pagando ali um dos dois, né? Se o jogo terminar assim. Só que também eu tenho um risco maior. Então vou validar em campo, ver o que vai estar acontecendo em campo para poder tomar essa decisão.
O lei você só tem no exchange, tá? Você não tem numa casa de aposta tradicional, por isso que eu trabalho com bolsa de aposta. Então, provavelmente eu estarei a favor do Lei Bahia. Se eu perceber que o Bahia está oferecendo um perigo para o Fluminense, aí eu vou lá e fecho minha operação, tá? O bom do trading é que você pode fechar sua operação a qualquer momento e de acordo com o que está acontecendo dentro de campo. Mas eu vejo favoritismo para o Fluminense, tá? O Vitória vai enfrentar o São Paulo. O Vitória, ele precisa, o São Paulo não briga por nada, né? Vamos ser, na verdade, briga por algo, né? Por quê? Se terminar aqui no G8 e se o Cruzeiro ou Fluminense for campeão, vai abrir o G8, né? Se o Cruzeiro ou Fluminense for campeão da Copa do Brasil, vai abrir o G8. Então, terminar em oitavo lugar pode fazer com que o São Paulo se classifique para pré-Libertadores, né? É a única forma que o São Paulo tem. Então, obviamente, o São Paulo não vai largar o osso, né, aqui pro Vitória. Só que pro Vitória, se vencer esse jogo, provavelmente o Vitória irá escapar, a não ser que todos aqui vençam, né? Mas a probabilidade, na minha opinião, é que o Vitória escape caso vença o jogo, né? Mas é difícil vencer o jogo e é difícil confiar no Vitória, né? Apesar de vir no retrospecto muito bom, muito positivo, e que em casa é uma força, né, muito forte, é um jogo que a gente tem que ter muito cuidado. Então também estarei assistindo esse jogo e estarei de olho no Lei São Paulo, né? Lei São Paulo contra o São Paulo, se o Vitória não estiver fornecendo tantos contra-ataques assim para o São Paulo. O São Paulo não vem jogando bem, mas ganhou de 3-0 do Internacional e vai querer brigar por essa oitava colocação. Jogo muito difícil de se trabalhar, tá? Mas também é um jogo para levar para o ao vivo. O Corinthians vai enfrentar o Juventude. O Juventude já está rebaixado e o Corinthians também pode ser que poupe, já vem poupando há muito tempo, os jogadores para a Copa do Brasil. Que loucura do rival, né, velho? Então aqui, cara, a gente tem que esperar a escalação do Corinthians, saber qual time do Corinthians vai a campo, para poder tomar alguma decisão. Porque se for com um time todo reserva, aí não tem como confiar, né? Agora, se for com um time misto, com alguns titulares ali, dá para se olhar para a vitória do Corinthians, já que o Juventude já entregou tudo, né? Já está rebaixado. O Santos vai enfrentar o Cruzeiro. Também o Leonardo Jardim já falou, né? Já falou que estará com o time todo reserva contra o Santos. Isso falou na coletiva. E o Santos, obviamente, precisa da vitória, né, para poder se classificar. O que foi isso aqui que abriu? Voltou aqui. Para poder se classificar, ou para poder fugir do rebaixamento. O empate praticamente também já alivia o Santos, né, por conta do saldo de gols, do número de vitórias e tudo mais. De saldo de gols, né? De saldo de gols. É isso mesmo, por causa do saldo de gols. Porque empata o número de vitórias com Vitória, né? Só que o saldo de gols do Santos é bem melhor do que o saldo de gols do Vitória. Então, assim, o empate já garante o Santos a classificação. Então, aqui, se você quiser utilizar o empate anulando uma dupla, é uma boa. E no ao vivo também está de olho na vitória do Santos, já que o Cruzeiro vai todo reserva. Ceará e Palmeiras, o Ceará também precisa da vitória, né? Para não depender de resultados, senão vai estar dependendo de resultados. O Ceará precisa vencer o jogo, né? Então, mas é o Palmeiras. Também eu não sei qual Palmeiras que vai em campo. Eu não sei se pelo fato de já tá garantido a segunda colocação e já tá garantido também a primeira, né? Eu não sei se o Palmeiras vai jogar com o time titular aqui. Não sei se vai dar férias pro jogador. Não saiu nenhuma informação até esse momento. Então, é um jogo também pra gente levar no ao vivo, né? Caso o Palmeiras entre com o time todo reserva, o empate ao Ceará também se torna uma boa opção. E lembra que eu falei do campeonato italiano? O Napoli vai enfrentar a Juventus, para mim um jogo totalmente equilibradíssimo, tá? É um jogo para se levar para ao vivo também, esperar ver o que o campo vai estar nos mostrando para tomar a decisão. Falando aqui agora de jogos favoráveis para gols, teremos o Utrecht contra o Twente. É um jogo muito bom para ambos marcam, na minha opinião, e está pagando muito bem. Né? Em 80% dos jogos do Utrecht, dos últimos 10 aconteceu, ambos marcam, e 70% dos jogos do Twente são duas equipes bem qualificadas, têm bons ataques e defensivamente são equipes frágeis. Então ambos marcam, acaba sendo uma boa. Um jogo muito bom para o mercado de gols é o AZ contra o Eagles, né? O mais de 1,5 também é uma excelente opção para poder trabalhar aqui. Além disso, vale a pena estar de olho na vitória do AZ, mas espera no ao vivo uma valorização de odds. Outro jogo muito bom para gols é o mais de 1,5, né, para sair 2 gols no jogo do Brighton contra o West Ham para combinar em uma dupla, é uma boa. Assim como também Celtic contra o Hertz, né, são duas equipes ofensivas e a briga pela liderança do campeonato, né, os dois com 32 pontos, o Celtic está com um jogo a menos.
briga pelo campeonato também eu vejo um jogo muito bom para gols, já que dois times estão jogando muito bem. Outro jogo muito bom para gols vai ser o Borussia Dortmund contra o Hoffenheim. O mais de 1,5 é uma boa e eu não descarto ambos marcam, tá? Eu não descarto ambos marcam porque o Hoffenheim é uma equipe que tem um bom ataque, tem uma média de 2 gols por jogo e em 70% dos últimos 10 jogos aconteceu ambos marcam nos jogos do Hoffenheim. Tendência no jogo também muito bom para gols. Falando agora de Brasileirão, eles têm aqui jogos bons para gols por conta da necessidade de vitória, né? O Botafogo precisa vencer o jogo, para buscar a classificação direta da Libertadores. E além de vencer o jogo, é torcer por um empate entre Fluminense e Bahia, né, que vai ser um jogo muito duro. Então, o adversário do Botafogo é um adversário mais fraco, que é o Fortaleza. Porém, do outro lado, o Fortaleza sabe que precisa vencer para fugir do rebaixamento, né? O empate pode complicar totalmente a vida do Fortaleza, porque se empatar e o Vitória vencer, o Vitória passa. Se empatar e o Internacional vencer, o Internacional passa por conta do saldo de gols, tá? Eles empatam em número de vitórias, mas o saldo de gols é melhor do Internacional. Então, por Fortaleza, ele vai ter que vencer a partida para não depender de ninguém. Ou seja, ele vai precisar se expor. Então, acredito que vai ser um jogo muito bom para gols. O mais de 1,5 eu vejo com bons olhos, pela exposição que o Fortaleza vai ter que fazer e também o Botafogo. Então vai ser um jogo aberto porque os dois times precisam vencer. O empate aqui não é bom para ninguém. Então o mais de 1,5 eu vejo como uma boa. O Sport já está rebaixado, o Grêmio também já não está brigando por nada. Também eu vejo um jogo bom para gols porque é um jogo que os caras vão entrar leve, né? E os jogos do Sport, os últimos jogos do Sport, têm sido muito bom para gols, né? Então eu acredito que isso vai acontecer. O Internacional e Bragantino também vai ser um jogo, eu acredito, bom para gols, justamente porque o Internacional vai com tudo em busca da vitória, né? O Bragantino também briga pela 8ª colocação, então precisa vencer. Se o São Paulo tropeçar, ele vencer, ele vai ficar em 8º lugar. E lembrando que se o Fluminense e o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, que são os dois favoritos, tá? Abre a 8ª colocação para a pré-Libertadores. Então é muito importante o Internacional vencer, mas o Bragantino também vai para cima. E o que a gente tem visto da defesa do Internacional, não tem outro mercado que a gente não olhar, a não ser o mercado de gols, também eu vejo muito bom aqui. E por fim, o Vasco da Gama vai enfrentar o Atlético Mineiro, e também eu vejo um jogo muito bom para gols. É um padrão que eu tenho apostado nos jogos do Vasco, né, em todos os jogos do Vasco, e, meu irmão, a defesa do Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, né, o que vem acontecendo. E nos últimos 10 jogos, em 9, aconteceu 2 gols nos jogos do Vasco, tá? Só teve o jogo do Bahia. Se eu não me engano, dos últimos 20 jogos do Vasco, somente o jogo do Bahia que não aconteceu 2 gols. Todos os outros aconteceu pelo menos 2 gols. Por isso que também é um mercado que eu gosto bastante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, se inscreve, vamos pra cima.